Amém? Amém? Glória a Deus, cara. Eu quero que você, mais uma vez, por favor, dê uma salva de palmas para a galera do teatro que mandou muito hoje, velho. Mandou demais mesmo. Eu gosto muito de ver a galera fazendo teatro aqui, porque me lembra quando eu era de Kings Kids, tá ligado? Eu cresci com Kings Kids e foi uma parada que fez muita diferença na minha vida, tipo, muita diferença mesmo. E eu vou virar esse ventilador aqui, senão eu não consigo abrir minha Bíblia. E aí, em Kings Kids, a gente faz muito teatro, tá ligado? Ainda existe esse ministério aqui na igreja, e ainda existe esse ministério no Brasil afora. E a gente faz muito teatro. Esses teatros me lembram minha adolescência e minha infância, quando eu fazia essas paradas assim, era muito louco. Acredite se quiser, eu fazia teatro, cara. Não era bom, mas eu fazia. E era muito legal. Era muito legal que a gente levava esses teatros para o meio da rua. E eu já fui para Foz do Iguaçu, já fui para o Rio de Janeiro, já fui para algumas cidades aqui do interior, Assis, Bastos, Bauru, eu já fui para o Paraná, várias cidades, cara. E a gente sempre fazia isso, e o impacto que isso tinha na vida das pessoas era muito grande, era muito legal. Era muito legal mesmo. E glória a Deus pela vida da galera que estava aí no teatro. Laís, que lidera o teatro, está ali. Uma salva de palmas para a Laís. Muito bom. Eu fico realmente feliz e emocionado. Foi meio nostálgico para mim isso, tá ligado? Curti mesmo. Muito louco, cara. Teve uma galera que pensou que feriado é para tirar descanso de servir a Deus, né? De louvar a Deus, né, mano? Tô sentindo falta de um monte de gente aí, cara. Então, hoje, quando você for mandar a mensagem para a galera aí que faltou e tal, você fala assim, ó, feriado não é para você tirar folga de Deus, não, porque o capeta não tira folga. Beleza? Então, você manda isso aí para a galera que faltou, tá bom? Tá bom? Amém? Vocês estão com sono? Mano, já é feriado, todo mundo dormiu até meio-dia e pouco, não foi? Quem dormiu até muito tarde aí, levanta a mão assim. O resto, todo mundo acordou 6 horas da manhã? Duvido. Deve ter uns 2 só que acordaram 6 horas. Duvido muito que vocês acordaram cedo. Bom, antes de mais nada, também, eu quero que todo mundo, agora presta atenção aqui em mim, todo mundo olha para cá, todo mundo olha para mim. Vocês vão dar a salva de palmas mais forte, mais poderosa que vocês fizeram agora, que vocês podem fazer hoje. Ainda não, calma, calma. Por quê? A gente tem uma convidada hoje muito especial no nosso culto, que é a avó do Harold. Ela está aqui presente no nosso culto. Dona Maria está aqui, ó. Uma salva de palmas para ela, galera. Dona Maria, quero dizer que a senhora é muito bem-vinda aqui no nosso culto, viu? Muito bem-vinda. Eu fico também meio assim emotivo, porque a minha avó, ela já me viu pregar, mas ela não me viu pregar aqui ainda de sexta no Multi. Então, e um dia ela vai estar aqui para ver e tal, e vocês vão conhecer minha avó, vou apresentar ela. Minha avózinha está com 85 anos e a outra está com 87, parte de pai. Uma ainda não me viu pregar, então eu espero que elas possam me ver pregar aqui no Multi, que vai ser uma alegria muito grande. Tamo junto demais. Vó, te amo, um dia você vai ver esse vídeo aí, é nóis. Vou pedir para alguém mostrar para a senhora, vó, eu sei que a senhora não tem celular para abrir. É isso aí. Vamos pro comentário da semana, gente? Tô emotivo, hoje tô meio emo. Vamos pro nosso comentário da semana. Me mandaram muitas mensagens essa semana a respeito do comentário. Então eu fico muito feliz, porque é sinal de que vocês têm curiosidade a respeito das coisas que estão acontecendo e também vocês têm interesse de saber um ponto de vista cristão a respeito das coisas que estão acontecendo durante a semana. Então, eu fico muito feliz. Continue mandando mensagem. Manda mensagem também na página lá do Instagram do Multi, tá ligado? Pode mandar inbox. Tenha certeza que você vai ser respondido. Então, pode mandar. Olha, seria legal falar sobre isso. Olha, o que você acha sobre isso? É lógico que se eu recebo 15 mensagens, eu não consigo comentar os 15 temas. Mas um dos temas vai ser comentado. Quem sabe é o tema que você sugeriu? Olha aí, sorteio. Então, manda lá a sua sugestão de comentário da semana. Eu recebi vários essa semana, de várias paradas que aconteceram. Mas eu achei um relevante. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema apenas no comentário da semana. Beleza? Eu já molhei o negócio inteiro. Quem viu isso? Você viu o que eu fiz aqui?
Pois é. Mano, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eu tô gripado, eu tô meio afônico, mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Aí, o que acontece? Toda notícia que envolve Israel, qualquer notícia que envolver Israel, os crentes já ficam doidos. E aí? É sério, vira um furdunço no meio dos crentes, que é absurdo. E aí, o pessoal começou a falar, é escatológico, é fim dos tempos e tal, não sei o quê. E aí você, meu pequeno padawan, está aí pensando, Davi, poderosíssimo Jedi, o que significa escatológico? Bom, escatológico vem de escatologia. E escatologia na teologia é você estudar e conhecer as profecias que foram feitas a respeito do fim dos tempos. É você ler lá o que a Bíblia diz a respeito das coisas que estão por vir. Da segunda volta de Jesus, do juízo, entendeu? Da vida após a morte. Isso é escatologia. Como as coisas vão acontecer no fim dos tempos, no fim do mundo e tudo mais. Isso é escatologia. E aí o pessoal começou a falar que essa parada que aconteceu de... Quem estava sabendo desse negócio? Só para eu saber, assim, levanta a mão, por favor. Bastante gente, o resto estava vivendo numa caverna. E aí o pessoal começou a falar, é escatológico, é o fim dos tempos, é o apocalipse e tal, não sei o quê. Então, assim, presta muita atenção em mim, todo mundo, agora, que eu vou falar um negócio muito importante. Vamos com calma com essas paradas. Por quê? O pessoal, normalmente, que fala que esses negócios são escatológicos, eles pegam um ou dois textos e força até o máximo onde o texto pode ir, depois força mais um pouco, e aí usa esse texto para justificar o argumento deles. E deixa eu te falar uma coisa, a gente não usa a Bíblia para justificar os nossos argumentos, a Bíblia justifica ela mesma. Então, eu não tenho uma ideia e eu uso a Bíblia para justificar a minha ideia. Eu tenho que filtrar a minha ideia mediante a Bíblia. E se ela não passar pelo crivo da Bíblia, não adianta eu pegar um texto solto e querer ficar forçando. Por quê? Eu vou explicar. Olha só, vamos dar rapidinho uma pequena aula de história para vocês entenderem. Israel existe há muito tempo já, é uma nação muito antiga mesmo. E aí, há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, há uns 2, 3 mil anos atrás, faz uns 2 mil anos, porque foi no ano 70 depois de Cristo, aconteceu a diáspora judaica. O que foi a diáspora judaica? A diáspora judaica foi o seguinte, o Império Romano chegou lá em Jerusalém, destruiu o templo, matou uma pancada de judeus, e os que sobreviveram, eles mandaram embora, e os que conseguiram fugir também. Isso foi a diáspora, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Desde então, os judeus ficaram vagando aí pelo mundo e tal, e eles foram perseguidos várias e várias vezes, cara, perseguidos e massacrados. Inclusive, há uns 60 anos atrás, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que o Hitler decidiu que ele queria fazer uma raça suprema e que ele queria varrer os judeus da terra. 60 anos atrás é ontem, historicamente. Depois que aconteceu o Holocausto, esse massacre da Segunda Guerra, todo mundo percebeu o que estava acontecendo. As Nações Unidas decidiram, então, fazer o quê? Dar um país para Israel. E um lugar geográfico para os judeus se reunirem e ficarem lá. E aí deram aquele espacinho de terra ali onde fica Jerusalém. Mas um dia depois que foi declarado, inclusive o voto que foi dado, o voto definitivo, chamado voto de Minerva, que foi dado para que Israel virasse país, foi de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Fica aí essa curiosidade para você. E aí, mano, quando foi dado lá, declarado, olha, Israel vai ser um país, os outros países ali em volta declararam guerra, 7 países declararam guerra contra Israel. Israel tinha acabado de sair do Holocausto, os judeus tinham acabado de sofrer. Silêncio, gente, estou ouvindo muita conversa. E aí, o que aconteceu? Os caras declararam guerra. E Israel conseguiu vencer essa guerra,
conquistou mais um território. Porém, Jerusalém ali, ela ficou como um território misto. E o povo árabe, eles reivindicam Jerusalém como não sendo capital de Israel, mas sendo capital da Palestina. O que eles não falam, é lógico, e eles vão continuar negando, é que o povo judeu estava lá primeiro. Porque desde o período de Jesus, desde antes de Jesus, o templo já era em Jerusalém. E isso é história, não é só simplesmente na Bíblia, isso é histórico. Então, o presidente Trump ter colocado Jerusalém como capital de Israel é uma parada legal? Muito. E é mais do que justo. Mas dizer que essa parada é escatológico e é o começo do apocalipse e o mundo está acabando amanhã, calma. Segura o rojão. É muito cedo para a gente falar isso. Aí em 2015, quando eu estava no CTMDT, lembra quando teve aquele fenômeno que a lua ficou vermelha? Quem lembra desse negócio? A lua ficou vermelha. Tá, não sei o quê, todo mundo, vamos ver a lua vermelha. Foi todo mundo na quadra lá, da escola, todo mundo vendo a lua vermelha na quadra lá, todo mundo legal. Aí, beleza. A gente começou a fazer bagunça, os pastores mandaram a gente pro quarto, foi engraçado pra caramba. Mas essa história é para outra hora. Quando a lua ficou vermelha, o pessoal falou que era o começo do apocalipse. Por quê? Porque falaram assim, a Bíblia fala que a lua vai se tornar como sangue, mas deixa eu te falar, a lua vermelha é um fenômeno que já aconteceu outras vezes na história. E pode ser que outras vezes na história, outros crentes falaram assim, é o começo do apocalipse, o bicho está pegando. Então como a gente vai saber qual que é o certo e qual que não é? Porque a gente tem que aguardar os outros sinais que confirmam o tempo que a gente está vivendo. Existem outros sinais e outras profecias que a Bíblia nos conta que vão confirmar o tempo que a gente está vivendo. Então a gente tem que esperar. Não adianta a gente sair fazendo corrente de WhatsApp e espalhando no Facebook que o apocalipse chegou, porque senão você pode estar falando uma grande besteira. Então, e não sou só eu que compartilho dessa opinião, não. Tem vários pastores e vários homens sérios de Deus que compartilham dessa opinião. Então, o comentário da semana hoje foi um pouco mais, sei lá, educativo no sentido assim, para você tomar cuidado com essas correntes de profecia que os crentes fazem. Fique esperto com essa parada, porque nem tudo que você recebe aí, e que está em nome de Deus, está 100% baseado na Bíblia. Beleza? Beleza? Esse foi o nosso comentário da semana. Espero que vocês tenham gostado, entendido e aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Ô Rafa, eu percebi que o pessoal gosta que eu falo mais quando é uns negócios mais polêmicos, tá ligado? Quando eu falo uns negócios assim, eles ficam meio, tal, isso aqui. Na próxima vez eu vou falar umas polêmica, brincadeira. É sério, porque sabe por quê, gente? Eu sei que vocês não gostam muito de política, mas vocês precisam aprender, porque isso diz respeito ao momento que você está vivendo. Isso diz respeito diretamente à sua vida. E às vezes algumas coisas parecem que são tão distantes, mas elas não são. Então a gente tem que ficar atento às paradas que estão acontecendo. Minha função aqui não é simplesmente fazer o culto, mas eu preciso ensinar vocês precisam sair daqui e vocês precisam aprender sobre a palavra de Deus e aprender a como refletir, pensar e reagir ao tempo que a gente está vivendo. Amém? Vamos orar para a gente começar o nosso culto. Velho, é uma coisa aqui. Vocês sabiam que a gente tem uma campeã de hipismo no nosso meio, cara? Uma salva de palmas para a Isa. Ela está com vergonha. Gente, a Isa é campeã paulista de hipismo. Muito legal, uma salva de palmas para a Isa. Só que a notícia ruim é que a Isa, ela vai mudar de cidade. Então ela não vai mais frequentar o Multi porque a família dela vai se mudar, ela vai junto com a família dela. Fica de pé, Isa. E a Isa vai fazer muita falta aqui no nosso culto, não vai, gente? Então eu quero que vocês deem uma salva de palmas muito forte aqui para a vida da Isa. A Isa serve com a gente no louvor, estava cantando hoje. Maíra, vem aqui que você vai orar pela Isa aqui. Isso. Corre. Chega aqui, Isa. Vamos fazer metade do caminho para ela. Estenda sua mão para cá e abençoa a vida da Isa, porque ela já vai se mudar esse mês já, então ela já vai dar tchau para a gente, tá ligado? No final do culto, dá um abraço e se despeça da Isa.
Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Tua princesa diante do Senhor, Pai. Nós clamamos mesmo para que o céu se abra sobre a sua vida, Pai. Que ela seja mesmo um instrumento vivo do Senhor, onde quer que ela esteja. Que o Senhor venha mesmo resplandecer a sua face sobre a face da sua filha, Pai. Que as atitudes dela reflitam a Tua presença, Pai. E que as pessoas vejam a diferença onde quer que ela pise as plantas dos pés, Pai. Que ela leve o solo de avivamento do Senhor, Pai. Que o Senhor derrame chuva de bênção sobre ela. Que os anjos do Senhor aguardem, Pai. Que o Senhor levante labaredas de fogo ao redor da sua vida, Papai. E que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, Pai. E ela sempre, Papai, cumpra os propósitos do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Cara, quem estava aqui semana passada, levanta a mão, por favor. Massa, bastante gente. O que a gente pregou semana passada? Vamos ver, você lembra, Mel? Lembra ou não? O que a gente falou? Não lembra? Meu Deus, Marquinhos, você estava semana passada? Você não lembra? Mano do céu, você tem que lembrar. Bicarbonato de sódio. O que eu preguei semana passada? Mano, quem lembra? Quem lembra o que foi pregado semana passada? Ó, ameaçou, vai ter que falar. E aí, quem que lembra? Mano, vamos lá, por favor, me ajuda. Vamos lá, vamos ver, André. Vamos ver. A fé passa pela cabeça. Não, esse aí já foi, a gente já acabou essa série. Isso. Ó, vou dar uma dica, foi uma parábola. Quem? Gui? E o pobre, meu Deus do céu. Você pegou a cola do Rafael? Pegou sim. Eu falei sobre o rico e o Lázaro, mano. Lembra ou não? Pois é. Eu falei sobre o rico e o Lázaro. Presta atenção. Não seja vacilão igual o Nakai, que depois não vai lembrar da pregação semana que vem. Eu falei sobre o rico e o Lázaro, por quê? Porque eu quis ensinar vocês a respeito de uma parada que vieram me perguntar. Davi, quando a gente morrer lá no céu, a gente vai lembrar da pessoa ou não vai e tal? E a gente já estendeu o significado para explicar toda a parábola para vocês. E eu vi que muita gente curtiu, veio trocar ideia e tal. Então nós vamos seguir essa mesma linha, só que hoje nós não vamos falar sobre parábola. Nós vamos falar sobre uma outra parada que aconteceu, que é o seguinte, velho. Muita gente nas células e tal também me pergunta a respeito de oração. Oração. O que é oração? Como que é essa parada? Como que eu faço para orar? Como que eu faço para falar com Deus? Por que oração é tão importante? Pessoal que conversa comigo, eu sempre falo, tá orando? Tá lendo a Bíblia? Aí o pessoal pergunta, por que oração é tão importante? E, por mais básica que seja essa pergunta, é uma pergunta extremamente válida, justa, e a gente tem que fazer essas perguntas mesmo. É interessante, a gente tem que questionar mesmo o que a gente acredita, para a gente saber se a gente acredita mesmo. Então, você tem que questionar, por que eu tenho que orar? Tá certo, eu vou explicar para você hoje por que você tem que orar. Porque, às vezes a galera não sabe. Ou às vezes só faz uma oração no automático. Tipo, faz uma oração antes de comer, faz uma oração antes de dormir, faz aquela oração forte antes de fazer uma prova. Deus me abençoe para fazer essa prova de biologia, porque o Rafa costuma fazer umas provas difíceis pra caramba. E aí, faz aquela oração e tal. Mas, deixa eu falar, oração nada mais é do que você se relacionar com Deus. Por quê? Deus nos criou, Deus é o seu Criador, Deus é o meu Criador, Deus é o Criador de todas as coisas. E o tempo todo na história da humanidade, Deus veio interferindo na nossa história. Por que Deus veio interferindo na nossa história? Porque Ele nos ama e porque Ele tem interesse de se relacionar. Deus é um Deus completamente relacional. E Deus não criou você simplesmente para você nascer, viver, trabalhar, casar, ter filhos e morrer. Nesse período de vida, Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você conviva com Ele.
É a oração que faz com que você esteja no centro da vontade de Deus. É a oração que faz com que você fortaleça a sua fé. É a oração que testifica a palavra de Deus no seu coração. É mediante a oração que o Espírito Santo vai lá, te toca, derrama dons espirituais na sua vida. É mediante a oração. E é muito importante a gente entender o que é oração. Porque criou-se um misticismo muito grande a respeito do que é oração. Tá ligado? Criou-se uma parada muito em vão, uma ideia muito vazia em cima do que é oração. Às vezes você chama alguém para orar e a pessoa não fala nada. Você fala, por que você não está falando? Não, eu estou orando mentalmente. Cara, a gente tem que usar palavras para falar, para orar. Às vezes você chama alguém para orar e tal, e aí você está numa roda, e aí você chama o cara para orar, e o cara só fica assim, ó, uou! Mas o cara não está orando. Não está orando. E deixa eu falar, não faz sentido, sabe por quê? Porque oração a gente tem que falar palavras. Primeiro porque Deus sabe do nosso coração, sabe. Mas porque se você estiver orando, intercedendo, as pessoas que estão ouvindo, elas precisam entender. Segunda coisa, muita coisa se fala a respeito, por exemplo, do dom de línguas. Eu sou uma pessoa que ora em línguas, mas, por exemplo, é muito difícil você me ver orando em línguas aqui no palco. Por que você começar a orar em línguas, ninguém vai entender. A gente tem que começar a entender essas coisas, porque no reino de Deus tem que haver unidade e compreensão. E aí, o corpo é edificado. E se eu só orar em línguas aqui, eu só ficar berrando, eu não vou estar edificando o corpo. E aí, a gente tem que parar e pensar no modelo que Jesus nos ensina a respeito de oração, porque Jesus nos deu um modelo. E por que Jesus nos deu um modelo? Para a gente ter um norte, para a gente saber mais ou menos para onde ir. Jesus poderia ter falado de qualquer outra coisa, tipo, só fala. Mas não, Jesus nos deu um modelo de oração. Quem sabe que modelo de oração é esse? Fala bem alto. O Pai Nosso. E o Pai Nosso virou um negócio meio carne de vaca, porque a gente ora o Pai Nosso antes de jogar bola. Time de futebol, você vai lá, você vê, Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Não é assim que a gente faz, Iaguinho, lá no futebol e tal. Você vê os caras fazendo assim e tal. E aí, qualquer lugar, qualquer instituição que você for, se o pessoal quiser fazer uma oração aí, para não dar briga, que faz, ora um Pai Nosso, que agrada o evangélico, agrada o católico, agrada todo mundo e não dá briga. Mas a oração do Pai Nosso, ela é mais do que simplesmente você falar aquelas palavras ali. Porque aquilo ali não foi dito por Jesus para a gente repetir simplesmente palavra por palavra, mas é um modelo a ser seguido. É um norte de oração. É uma maneira de como a gente deve orar. E hoje nós vamos dar uma olhada nisso. Mas antes de Jesus falar sobre o Pai Nosso, ele estava trocando uma ideia. Por quê? Onde a gente encontra o Pai Nosso? Mateus capítulo 6. Vamos lá, Mateuzinho. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, tá ligado? Abre sua Bíblia aí. Cadê a Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Levanta a Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Está aumentando o número de Bíblias, eu estou gostando. Pessoal, aqui no Multi a gente está banindo a Bíblia do celular. Agora você vai trazer a sua Bíblia mesmo aqui, ó, papel, física, sem celular, beleza? Bíblia mesmo, é Bíblia, eu sei que você tem Bíblia, entendeu? É Bíblia. Então traga a sua Bíblia. Isso é para incentivar você a abrir a Bíblia, para você aprender também onde estão os livros, onde estão os versículos, a ler. Beleza? Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vou ler aqui na minha Bíblia. Vamos lá? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Jesus falando, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem palavras várias vezes nas suas orações, serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vamos até aí.
Feche seus olhos, por favor, vamos orar agora. Começa a pedir para Deus te ensinar. Fala, Deus, o que o Senhor tem para me ensinar a respeito de oração hoje? Feche seus olhos e começa a falar. Deus, eu quero aprender a orar, eu quero aprender sobre oração, eu quero aprender o que a Tua palavra nos diz a respeito disso. Eu quero aprender. Começa a orar, começa a falar com Deus. Começa a pedir para Deus te ensinar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar mesmo, Senhor, através da vida do Davi, Senhor, sobre oração, que o Senhor abra os nossos ouvidos, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos mesmo, Senhor, sair daqui com vontade cada vez mais de estar no secreto com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Vamos olhar o texto aqui de novo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Olha só que interessante o princípio bíblico que a gente tem aqui, cara. Primeira coisa. Ele está falando que quando for para a gente orar, e quando for para a gente buscar a Deus, não é para a gente fazer igual os religiosos da época, que eles oravam alto nos lugares. Você ia numa praça, tinha um cara, ó Senhor! Porque ele só estava querendo chamar a atenção. Ele só queria chamar a atenção para ele. Às vezes você está num lugar, sei lá, o pessoal da tua rede vai fazer uma vigília, alguma coisa. Eu não estou falando que você não tem que orar, que você não tem que falar, não. Você tem que usar palavras. Às vezes a gente ora um pouquinho mais alto, é normal. Mas às vezes você tem aquele mano que você sabe que ele só está querendo chamar a atenção, tá ligado? Não seja esse mano, porque a Bíblia nos fala aqui, ó. Não é para a gente ficar orando para querer chamar a atenção dos outros, mano. Não é para a gente ficar berrando para a gente chamar a atenção dos outros. A gente só tem que olhar para Deus e usar as palavras de intercessão e de oração para a gente ou interceder pelo motivo que nos foi direcionado, ou então orar por nós mesmos. Mas a gente não precisa chamar a atenção de quem está na nossa volta para ficar pagando de espiritual. A gente não precisa disso, a gente não precisa assumir uma pose de crentão. Não é legal, não é maneiro. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Cara, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é maravilhoso, porque Jesus está nos ensinando que a gente tem que orar só nós e Deus, mano. Que a nossa oração, que a nossa intercessão, ela tem que ser você e Deus. Claro que a gente ora em grupo, claro que a gente ora na igreja, não estou falando isso, mas é o princípio aqui de você ter intimidade, cara. Intimidade. Pensa bem, pensa bem. Qualquer pessoa que chega na sua casa entra no seu quarto? Não. Não é qualquer pessoa. Você não chega abrindo a porta do seu quarto. Ou mesmo que você abra, eu tenho certeza que os seus pais não abrem a porta do quarto deles para qualquer pessoa que chega lá. Tem que ser no mínimo alguém que você conhece, no mínimo alguém que você confia. É isso que Jesus está querendo ensinar a respeito de intimidade. Quando você está lá, sozinho, só você e Deus, cara, Deus se faz presente no seu quarto. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. E é lá em segredo que você se derrama perante Deus. É lá em segredo que você derrama as suas ansiedades. É em segredo que você derrama os seus medos. É em segredo que você derrama aquilo que está incomodando o seu coração. É em segredo. É você e Deus. É você e Deus, cara. Isso é muito louco, isso é maravilhoso, porque Deus, que está te ouvindo em segredo, vai te responder. Pode ter certeza disso, é Bíblia. E que é princípio, não falha. Mas vamos continuar, porque eu quero que a gente chegue no Pai Nosso. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. O que Jesus está derrubando aqui? A reza. Naquela época já tinha uma galera que rezava. Então, se alguém falou para você, está na Bíblia, não sou eu que estou falando, se alguém falou para você, faz 10 Pais Nosso, 3 Ave Maria e sei lá qual que é o nome das outras rezas, deixa eu falar para você. Se você falar dessa maneira várias e várias vezes, a sua oração não vai ser ouvida. É Jesus que está falando. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedir. O que Jesus está falando aqui? Não adianta você querer ficar repetindo a mesma coisa. Não adianta você formular uma oração de almoço. Deus, obrigado por esse alimento, santifica, multiplica, em nome de Jesus, amém. Aí no outro dia, Deus, obrigado por esse alimento, santifica, multiplica, em nome de Jesus, amém. Não, cara. A gente tem que
orar e usar palavras e conversar com Deus e ter um diálogo, ter um relacionamento com Deus. E não é simplesmente usar de repetições. E não é só a reza. Porque de vez em quando a gente cai na mesma parada sempre. Exemplo. Você está precisando, sei lá. Deixa eu dar um exemplo aqui que não vai dar errado, Rafa. Tipo, hã? Tá bom, vamos usar o exemplo da prova. Você está precisando tirar uma nota boa na sua prova. Aí você vai orar. Deus, eu preciso tirar uma nota boa na minha prova. Amém. Orou, legal, maneiro. No outro dia, Deus, eu preciso tirar uma nota boa na minha prova. Amém. No outro dia de manhã, Deus, eu preciso tirar uma nota boa na minha prova. Amém. Primeiro, você está usando de vãs repetições. Segundo, se você não estudar, você não vai tirar nota boa, como a gente já falou aqui. Então, é isso. Às vezes a gente pensa que Deus usa a internet de escada ainda e está demorando para fazer o download da oração e a gente fica mandando toda hora. Calma, cara. As coisas acontecem no tempo de Deus. As coisas... Eu dei a referência da internet de escada, o pessoal não sabe o que é internet de escada. Vocês sabem o que é internet de escada? Não sabe, né? Existia um negócio na época que chamava telefone fixo, que você tinha que ligar um cabo na tomada, esse cabo saía da tua casa, entrava no poste e até uma empresa de telefonia. Essa parada conduzia a internet, só que era muito lento. E Deus não usa internet de escada, Deus te ouve, então você não precisa ficar repetindo um monte de coisa para Ele, tá ligado? Portanto, orem da seguinte forma, e é aqui que eu queria chegar, cara. Isso aqui foi só uma introdução do que Jesus estava fazendo. Isso aqui foi só um começo. Isso aqui a gente encontra no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma das pregações mais famosas de Jesus. Você encontra lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Nós ainda vamos fazer uma série de mensagens só sobre o Sermão do Monte. Porque é algo maravilhoso. É um negócio que diz respeito à nossa vida. Porque é Jesus apresentando o reino de Deus e como nós, que somos os súditos do reino, devemos nos comportar. Então, todo mundo olha para cá. Todo mundo olha para mim. Como é a primeira frase do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Vamos lá. Versículo 9. Pode colocar o versículo 9, Mateuzinho. Pai Nosso que está no céu. Vamos segurar aí. Vamos dividir, tá ligado? Ó. Pai Nosso que estás no céu, depois a gente fala dessa parte. Olha o que Jesus está ensinando aqui. Presta muita atenção, porque você vai entender a profundidade do Pai Nosso. E depois disso você nunca mais vai olhar para essa oração como uma reza, ou como uma repetição, ou como qualquer outra coisa. Presta atenção. A gente sempre fala isso. A fé passa pela cabeça. Presta atenção. Pai Nosso que está nos céus. Jesus está ensinando as pessoas, ensinando os discípulos, nos ensinando a reconhecer e a orar, tratando Deus como Pai. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vê Deus e a gente enxerga Deus como alguém muito distante. Como alguém que não tem interesse na nossa vida, como alguém que largou a gente vivendo e sobrevivendo aí de qualquer maneira. A gente enxerga Deus às vezes, sei lá, muito distante mesmo. Às vezes porque faltou pai para nós, a gente enxerga Deus, sei lá, como um juiz que está sempre te condenando, sempre apontando os seus pecados, sempre apontando os seus erros, sempre te cobrando. Olha, você fez isso errado, você fez aquilo errado. Deixa eu te falar, Deus não faz isso com você. Quem vê Deus como juiz, sempre vai viver como acusado. Quem vê Deus como juiz, sempre vai viver com peso no coração. Deus é sim justo, Deus é o justo juiz, mas Deus é o seu Pai. E como seu Pai, Ele te ama, Ele quer o seu bem. Então, olha só que legal, porque isso aqui nos aproxima de Deus. Isso aqui nos aproxima de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 5, não precisa abrir, mas fala que Deus nos predestinou e nos adotou. Nós somos os filhos de Deus, Deus nos adotou. Mediante a obra de Jesus Cristo, Ele nos tirou do pecado,
nos tirou da condenação do pecado e agora nós somos filhos adotados, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, a pessoa que está do seu lado é filho de Deus, graças a Jesus Cristo. E agora você pode orar na sua casa, no seu quarto, você pode falar: Deus, meu Pai. Isso não é maravilhoso, cara? Só está uma marquinha aqui na igreja? Amém? Mano, você pode chamar Deus de seu Pai. Porque mediante a obra de Jesus Cristo, Ele te adotou como filho, cara. Isso é muito louco. A gente não precisa de ninguém mais que seja intermédio entre nós e Deus. Não precisa. Porque Jesus já fez tudo isso. Jesus já é aquele que media as nossas relações com Deus. Isso é maravilhoso, cara. E aí a gente vai para a segunda parte. Santificado seja o teu nome. Presta atenção. Fala bem alto, bem forte comigo. Santificado seja o teu nome. Cara, olha só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus está fazendo aqui? Isso é o começo da oração. Ele está exaltando a santidade de Deus. Quando a gente ora, a gente tem que também exaltar e louvar a Deus em oração. A gente às vezes pensa que louvor está diretamente relacionado à música, mas não. Você louva a Deus também nas suas orações, você exalta e engrandece a Deus nas suas orações. Então, quando você estiver orando, você tem que falar: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor me salvou. A gente tem que exaltar a Deus. E olha só, presta atenção. Jesus era santo? Sim, fala sim, pelo amor de Deus. Jesus era santo. Mas o homem santo, e o único homem santo que passou na terra, estava exaltando a santidade do Pai. Aqui a gente aprende também a humildade de Jesus, cara. Porque Jesus, que também era santo, estava reconhecendo a santidade do Senhor Deus. E se Jesus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, reconhece a santidade de Deus, quanto mais nós temos que reconhecer isso. O tempo todo a gente tem que estar orando: Deus, o Senhor é santo. Deus, só o Senhor é santo. Eu sou pecador, mas o Senhor é santo. E isso se reflete não só nas nossas orações, mas presta atenção, nas músicas aí do meio gospel que estão rolando. Quantas músicas exaltam de verdade o nome de Deus? Quantas músicas exaltam de verdade a santidade de Deus? Porque a gente tem muita música que fala sobre o quê? Sobre intimidade. A gente tem muita música que fala sobre o quê? Ah, Deus, eu quero estar perto, eu quero sentir, eu quero isso, Deus vem, Deus faz isso aqui para mim. E a gente tem poucas músicas, e está acabando isso, as músicas que santificam e exaltam o nome de Deus. Quando você for ouvir uma música lá no seu momento de oração, escolha as músicas que santificam o nome de Deus, porque esse é o modelo que Jesus deixou para nós. A nossa adoração, ela é sempre vertical. Meu pai que fala isso, adoração vertical. Por quê? Porque a nossa adoração, ela está sempre direcionada a Deus, e diretamente a Deus. Deus, o Senhor é santo. Eu fico em segundo plano. Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu não preciso aparecer. Deus, que o Senhor cresça, porque eu só vou diminuir. Isso é: santificado seja o teu nome. Então vamos lá do começo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu acho que você nunca tinha parado para prestar atenção em como o Pai Nosso é profundo. Não faça uma oração egoísta, tá ligado? Que você é o centro da sua oração. Você vai perceber que nessa oração aqui, o centro é sempre Deus. É sempre Deus. Qual que é a segunda parte? Versículo 10. Batata? Versículo 10. Bom, eu vou ler na minha Bíblia aqui, o Batata travou. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, não tem problema não. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. Vamos pegar essa parte aqui e vamos dividir também. Presta atenção. Você vai falar até aqui. 1, 2, 3. Venha o teu reino. A gente vê no Novo Testamento várias e várias vezes Jesus falando sobre o reino. O que é esse reino? O que é essa parada que Jesus sempre fala? Venha ao reino, venha ao reino. E Jesus está falando do reino várias e várias vezes. O que é o reino? O reino é o seguinte, eu vou te ensinar de uma maneira simples, que você vai entender e você nunca vai esquecer. Quer apostar comigo? Todo mundo olha para mim e fala assim, ó, o reino é já e ainda não. Vou repetir, que eu vou explicar. O reino é já e ainda não. Por que já? Você me pergunta, Davi, poderosíssimo Jedi. Eu falo, por quê? Eu sou um Jedi, gente, é sério. Por quê? Já, porque Jesus veio. Jesus se manifestou no nosso meio. E quando Jesus veio, o reino de Deus veio junto com ele. O reino de Deus, o reinado de Deus nos céus, veio junto com ele. A realidade do reino veio junto com Jesus. Por isso o reino é já, porque o reino já começou a se manifestar. É por isso que Jesus operava vários milagres. É por isso que por onde Jesus passava, os demônios saíam correndo. É por isso que paralítico andava, morto ressuscitava, porque o reino estava se manifestando, porque Jesus tinha o poder do Espírito Santo e manifestava o reino de Deus. Então o reino já chegou. Amém? Você está me entendendo ou não? Mas o reino não só já chegou, mas porque já e ainda não. Porque o reino ainda não se manifestou de maneira completa. O reino ainda não se manifestou de maneira absoluta. Quando que o reino vai se manifestar de maneira absoluta? Fala assim, quando Jesus voltar. Muito bom, só tem gente que manja de Bíblia aqui na pregação. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, o reino vai se manifestar 100%. E aí não vai mais haver tristeza, não vai mais haver choro, não vai mais haver dor, não vai mais haver pecado, não vai mais haver maldade. Por isso o reino é já e ainda não. Amém? Você está me entendendo? Por isso, cara, olha para esse mundo. O mundo, a gente já falou isso aqui, é o inverso do reino de Deus. O mundo tem maldade, o mundo tem ódio, o mundo tem inveja. É o inverso. O reino de Deus tem amor, o reino de Deus tem justiça, o reino de Deus tem compaixão, tem parceria, tem amizade, tem comunhão, tem broderagem. O reino de Deus é isso. Cara, eu tenho um amigo que, mano, ele é muito crente. Ele é tão crente, cara, e o pior é que ele não é crente, tipo, que paga de crente, ele é crente mesmo. E uma vez a gente estava jogando bola, isso é fato, acredite se quiser. A gente estava jogando bola, e um brother nosso, a gente estava jogando bola na quadrinha do Água Viva aqui, ó. E um brother nosso deu um corte de letra assim, e ele estava no gol, esse cara que eu falo que é crente. E bateu assim, ó, e fez um golaço de curva assim na gaveta, e esse amigo meu estava no gol. Você sabe o que ele fez? Ele saiu correndo do gol, foi abraçar o cara e falou, mano, que golaço que você fez em mim. Você nunca vai ver isso no futebol, na vida. Nunca vai ver. E aquele cara, ele não estava fazendo um teatro. Realmente, ele é assim, cara. Sabe por quê? Porque ele compreende o reino. No reino de Deus não tem competição. No reino de Deus não tem rixa. No reino de Deus não tem uma pessoa querendo ser melhor que a outra. No reino de Deus tem amizade, tem amor. E é por isso que Jesus nos ensina a orar pedindo para que venha o reino. Amém? É por isso que a gente tem que orar para que venha o reino. Porque quando o reino se manifesta, as coisas se tornam diferentes. Quando o reino de Deus se manifesta, tudo muda. E você tem que levar o reino. E você tem que clamar nas suas orações para que o reino de Deus venha. E aí a gente vai para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Vamos até o final agora. Eu esqueci de falar que é até o final, desculpa. Vamos até aqui, ó, o ponto. 1, 2, 3.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está falando aqui para a gente? É o complemento da primeira parte do versículo. Jesus está falando, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque no reino de Deus, a vontade dele é cumprida 100%. No reino de Deus, todo mundo cumpre a vontade de Deus. E o que Jesus está ensinando a gente a pedir? Que a vontade de Deus seja cumprida aqui, como ela é cumprida lá. E agora eu quero que você pare para refletir. Como seria, não precisa responder, só para pensar. Como seria a sua vida se você cumprisse 100% a vontade de Deus? Como seria a sua vida se você cumprisse 100% a vontade de Deus? Como seria esta igreja se nós todos cumpríssemos 100% a vontade de Deus? Como seria a nossa célula? Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra como ela é feita no céu. E isso está diretamente ligado à manifestação do reino de Deus. Diretamente ligado. Seja feita a tua vontade, Deus. Já pensou se todas as decisões que a gente tomasse, antes a gente ora e pergunta, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o Senhor quer que eu vá para a direita ou o Senhor quer que eu vá para a esquerda? Deus, o Senhor quer que eu faça o quê? Eu aceito essa proposta de emprego ou não? Qual vestibular eu vou fazer? Deus, qual é o curso que eu vou escolher para estudar, que eu vou estar cumprindo com a tua vontade e que eu vou poder levar o teu reino? Qual é? Qual é o vestibular que eu vou prestar? Eu tenho que prestar vestibular fora de Marília ou eu tenho que prestar vestibular aqui na cidade? Se a gente perguntasse sempre para Deus qual é a vontade dele, e não só perguntasse, mas ouvisse e cumprisse com a vontade de Deus, a nossa vida seria diferente. E aí aqui na igreja a gente fala muito a respeito de quê? De avivamento. Avivamento, avivamento, avivamento. Toda hora a gente fala sobre avivamento. É uma palavra maravilhosa e que às vezes a gente não entende a profundidade. E avivamento não tem definição melhor do que o reino de Deus manifesto na terra e a vontade de Deus sendo cumprida 100%. Amém? Isso é avivamento, cara. Quando a vontade de Deus é cumprida, o avivamento vem. E aí os sinais se manifestam. Porque a gente está acostumado a associar avivamento ao quê? A sinais. E os sinais se manifestam quando a vontade de Deus é feita. É muito louco porque eu estava vendo depoimentos de um cara que é médico e ele se diz ateu. E ele fala assim, mano, olha, eu sou ateu, mas é porque eu não consigo crer, é porque talvez nunca ninguém chegou para pregar para ele mesmo assim, sei lá, mas ele falou assim, ó, eu não consigo crer, mas tem umas paradas que eu não explico, porque eu estou no hospital e eu vejo um paciente terminal lá, e um dia entra um cara lá, ora pelo cara, sai, no outro dia o cara não está mais doente, o cara está 100%, e o cara leva alta e está em casa e não tem explicação, medicina nenhuma, médico nenhum do mundo inteiro não explica. Os sinais se manifestam, é nós, Marquinhos, os sinais se manifestam quando a vontade de Deus é feita. Se a gente quiser ver curas, se a gente quiser ver milagres, a gente tem que cumprir com a vontade de Deus. E aí a gente traz o avivamento. E aí a gente vai para o versículo 11. Cara, eu gosto desse versículo 11, que você não tem noção. Eu gosto muito. Eu estou meio afônico por causa da gripe, né? Está zoado minha voz. Não dá nada. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou como a versão da sua Bíblia, provavelmente, ou como você aprendeu na sua casa, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos falar? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, bem forte, bem bonito, bem crente. O pão nosso... Cara, olha o que Jesus está nos ensinando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha que pedido simples, olha que pedido humilde que Jesus está nos ensinando. Jesus não está nos ensinando a pedir, Jesus, preciso ser milionário. Sério mesmo, estou precisando ser milionário, eu preciso comprar várias casas, de preferência umas 3 no litoral, porque eu curto o mar. Jesus não está ensinando isso. Jesus está nos ensinando o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? A ter fé. Esse versículo,
Ele é tão maravilhoso porque ele condiz com todo o sermão do monte, com toda a vida de Jesus, com todo o evangelho que Jesus pregou. Porque ele está falando aqui, ó, da fé dia após dia. Não está falando para você se preocupar com o que você vai comer amanhã. O pão nosso de cada dia, o pão do dia a dia, o pão diário, me dá hoje. Amanhã é outro dia. Quero hoje. Isso aqui é maravilhoso. O povo, quando estava no deserto, Deus mandava o maná. E Deus não deixava o povo guardar o maná. Sabe por quê? Se guardasse, ia apodrecer. O que Deus estava querendo ensinar? Tenha fé que Deus vai prover no outro dia. E Jesus está ensinando a mesma coisa. Tenha fé, porque Deus vai prover para você dia após dia. Deus vai prover para os seus servos e para os seus filhos. Cara, isso é maravilhoso. Deus vai prover. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus vai prover para você dia após dia, cara. Não fique preocupado, estressado com o dia de amanhã. Ah, amanhã, meu Deus, cara, Cara, relaxa. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O dia é hoje. Se preocupe com as coisas de hoje. Amanhã é outro dia. Eu estou falando que você não pode fazer plano? Não estou falando nada disso. Mas estou falando a respeito das preocupações. Se você for ler Mateus 6, ele fala sobre isso no Sermão do Monte. Tem tudo a ver com o que Jesus estava pregando. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Cara, isso é maravilhoso. Vamos para o próximo que a gente está ficando em cima do horário. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa parte aqui dá aquela cutucada, né? Vamos falar bem alto, bem forte, bem bonito. Perdoa, assim como perdoamos. Cara, perdoa as nossas dívidas. Sabe por quê? Porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente dá vacilo. Eu pequei hoje. Eu vou pecar amanhã, porque eu sou pecador. Você pecou hoje também. E Jesus está nos ensinando aqui que dia após dia nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Dia após dia. Aí Jesus está falando, perdoa as nossas dívidas. Você fala, mas Davi, você não acabou de falar que Jesus não tinha pecado? Jesus não tinha pecado, mas ele estava nos ensinando, lembra disso, ele está nos passando o modelo. Não é que Jesus está pedindo perdão pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, mas ele está nos ensinando. Peça perdão dos pecados. E nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados dia após dia. Dia após dia a gente tem que se arrepender. Sabe por quê? Se a gente não se arrepende dos nossos pecados dia após dia, chega uma hora que a gente não se arrepende mais. Chega uma hora que o pecado fica cauterizado no coração. Chega uma hora que a gente não vai mais pedir perdão. Porque a gente está tão acostumado a pecar, que a gente não pede mais perdão. Está tão acostumado a dar vacilo, que a gente não pede mais perdão, não se arrepende mais. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha essa parte. Todo dia, você não tem que só pedir perdão pelos seus pecados, mas você tem que também ter humildade para perdoar as pessoas que pecaram contra você. E todo dia, toda semana, alguém pecou ou vai pecar contra você. Toda vez isso vai acontecer. E aí a gente quer guardar rancorzinho no coração. Aí a gente quer ficar encanado. Aí a gente quer ficar bolado. Não, mas aquele cara, esse mano, ele deu o maior vacilo comigo, mano. Eu não vou perdoar esse cara. E olha só o que a Bíblia nos fala no versículo 14, que interessante. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Seu Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Se você guarda rancor no seu coração, se você é uma pessoa que é difícil de perdoar, se você não perdoa, deixa eu falar uma coisa, vai ser difícil Deus te perdoar também. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Portanto, aprenda a liberar perdão, porque aquele que libera perdão, recebe perdão. E nós precisamos receber perdão todo santo dia. Então, libere perdão todo santo dia, cara. Meu horário está voando. Vamos para o final. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cara, vamos falar
só até aqui, ó, mas livra-nos do mal. Só até aqui. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos. Cara, sozinho, a gente não consegue se livrar do mal. O que foi o teatro que o pessoal fez aqui, ó? A menina estava opressa pelo mal, tá ligado? E ela não conseguia sair, ela lutou, mas chegou um ponto que ela não conseguia mais. Ela precisou de quem? De Jesus. Nós precisamos de Jesus, porque não adianta a gente querer lutar, nós não vamos conseguir nos livrar do mal e da tentação sozinhos. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Peça ajuda para Deus todo dia para você se manter em santidade. Peça ajuda para Deus todo dia para que Ele te livre da tentação, para que Ele te livre do mal. Nós temos que pedir para Deus, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinho, tudo que a gente vai conseguir é pecar. Mas com Deus e com o Espírito Santo, nós vamos conseguir fazer aquilo que é correto e cumprir com a vontade dEle. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém? Vamos falar essa parte bem forte, por favor, cara. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cara, dá uma salva de palmas para Jesus aí, cara. Se você parar para pensar na oração do Pai Nosso, dessa forma que a gente fez, tópico por tópico, versículo por versículo, você for separando certinho. Você às vezes que fala, por exemplo, que tem dificuldade de orar, ou que não consegue orar há muito tempo, ou que senta para orar, ora 5 minutos e aí já, não aguento mais. Cara, para pensar o seguinte. Se você for basear a sua oração no Pai Nosso, tópico por tópico, facinho, você ora meia hora. Facinho. Dessa forma que a gente fez aqui. De boa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Começa a exaltar a Deus. Faz um tempo só de louvor a Deus. Louva a Deus nas suas orações. Vai louvando. Deus, o Senhor é lindo. Vai louvando. Deus, o Senhor é maravilhoso. Vai declarando. Vai adorando a Deus, cara, ali, ó, na sua oração. Pá. Só você e Deus. Quando você vê, já foi um tempão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Começa a falar, Deus, venha o teu reino na minha casa. Minha casa não está manifestando o teu reino, não. Venha o teu reino na minha vida. Eu não estou manifestando. Seja feita a tua vontade na minha vida, porque eu não estou cumprindo com a tua vontade. Olha, eu fiz um monte de coisa errada, eu preciso cumprir com a tua vontade, Deus. Venha o teu reino e que eu possa manifestar o teu reino na minha escola. Eu dei vacilo na minha sala essa semana. Mas eu sei que eu posso manifestar o reino lá. Deus, que venha o teu reino no meu curso, na minha aula de balé, sei lá. Deus, que venha o teu reino no meu curso de inglês. Deus, que venha o teu reino no meu trabalho. Começa a orar. De repente já foi. Seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, Deus. Olha, me dá hoje aquilo que eu preciso. E não é só alimento físico, não, mas são as necessidades básicas. Ó Deus, às vezes estou passando por uma dificuldade na tua casa. Deus, está faltando isso aqui em casa. Dá o pão nosso de cada dia hoje. Pão nosso não quer dizer só a respeito de alimento, não, mas é que Deus vai suprir a tua necessidade diária. Tenha fé. Tem testemunhos tão bonitos de missionário que oraram dessa forma, pedindo, Deus, nos dá hoje, e de repente Deus chega e dá. Sabe? Tenha fé. Tá faltando uma parada lá em casa, estou precisando. Deus, me dá hoje. Sem ansiedade do amanhã, dia após dia. Se você for fazendo isso, tópico por tópico, tenha certeza que se você hoje orou, 3 minutos, amanhã você está orando meia hora. Pode ter certeza absoluta. Se você aplicar esses princípios que a gente aprendeu hoje, amanhã você já vai estar orando um tempão. Pode ficar de pé no seu lugar. A oração do Pai Nosso, ela não é simplesmente palavras jogadas que Jesus colocou aqui, não, cara. É um modelo de oração, é um norte para a nossa vida. É algo para a gente seguir, é algo para a gente aprender dia após dia como fazer, como orar, como se relacionar com Deus. Mediante a oração do Pai Nosso, você já aprende que não é balela, tá ligado?
Oração não é balela, oração não é barulho, oração não é bagunça. Oração tem um foco direcionado. Talvez você já ouviu a palavra intercessão. Intercessão é exatamente isso, é você orar por alguma direção específica, você se colocar na brecha, você pedir pela vida de alguém. Sempre a sua oração tem um norte. E a gente tem que começar a compreender a profundidade da oração, porque a oração não é simplesmente você falando, mas a oração, você se une ao Espírito Santo de Deus, cara. Você tem noção disso? Você se une ao Espírito Santo de Deus. Você e o Espírito se tornam um. E o Espírito Santo leva as tuas orações até Deus. Não é santo nenhum, não é ninguém que está aí no meio, não. É o Espírito Santo de Deus que leva as suas orações até o Pai. Quando você está lá no seu quarto orando, o Espírito Santo de Deus está lá presente na sua vida. Ele está lá com você, cara. A gente precisa entender isso, é se unir ao Espírito Santo de Deus, Jesus, nosso advogado, Jesus, nosso mediador. E aí a gente vai até a presença de Deus, cara. E Deus ouve as nossas orações, Deus responde às nossas orações, porque Deus é um Deus relacional, e Deus, Ele quer te ouvir. Então eu quero te pedir agora, se você entendeu esse texto que a gente leu, se você quer viver um relacionamento de oração com o Pai, eu quero que você venha até aqui à frente para a gente orar junto. Pode vir até aqui à frente.